Fala, galera do Arquibancada Tricolor. Precisamos falar sobre o que está rolando nas redes sociais em relação a Rogério Ceni e a Rodrigo Nestor. Então, vou tentar fazer com que esse vídeo não fique muito longo, porque eu queria muito a opinião de vocês. Eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Como vocês sabem, além do Arquibancada Tricolor, eu participo também do Semana Tricolor, com o Sombra, do Estádio 97, e o Daniel Perrone, do blog São Paulo Sempre, todas as segundas. E lá é meio que um consenso entre nós três que não é o momento do Rogério ser demitido. E a gente entende, eu pelo menos, né, falando por mim aqui, eu entendo perfeitamente quem é contra, quem entende que o Rogério tem que sair, que ele não é um treinador pronto para assumir o São Paulo. Para ser bem sincero com todos vocês, uma coisa que eu sempre falo aqui, e sempre falei nas lives do Arquibancada, é que eu acho que não era o momento para o Rogério ter vindo para o São Paulo. Assim como o Zico no Flamengo, né, que ele foi tentar uma carreira política no Flamengo e tal, não deu certo. Eu acho que você acaba queimando um pouco algumas etapas e também a sua carreira, né, a história que o Rogério tem com o São Paulo de alguma forma. Se expõe demais, né? E o Rogério precisava talvez ter uma bagagem maior, assim como foi com o Muricy, que voltou para o São Paulo depois de 10 anos, né? Quando ele foi auxiliar do Tele e voltou em 2006 para treinar o São Paulo, ganhou 3 brasileiros e o respeito de todo mundo. Mas, como o Rogério veio para o São Paulo, e o momento do clube também não permite com que o São Paulo faça um investimento muito alto num técnico de ponta, um técnico já pronto, é o que a gente tem, né? Então, quando a gente pensa aqui na parte que cabe ao treinador, ele tem algumas teimosias, sim, ele tem alguns conceitos que eu acho que ele precisava rever, eu acho que tem algumas insistências que ao longo do ano ele vai ter que repensar, né? Mas a gente não pode também achar que tudo é culpa só do treinador. Isso na minha visão, na minha opinião, que eu não tenho a menor pretensão que todo mundo concorde, né? E por isso que eu quero ouvir muito de vocês aí também. Existem 3 partes ali no dia a dia do São Paulo que acho que refletem no insucesso: diretoria, gestão, né? O técnico e jogadores. Quando você não tem jogadores de um nível muito alto, não adianta ter um bom técnico, um ótimo técnico, que a execução das ideias não vai sair legal. Quando você tem um técnico que não é o principal, o melhor de todos, você pode ter até bons jogadores, a execução também não vai ser boa. E quando você tem uma diretoria que não é lá essas coisas, nada do resto funciona, porque você não consegue contratar bons jogadores e não consegue dar respaldo para treinador ou contratar um treinador de ponta. Então, nesse contexto geral, existem essas 3 alas, esses 3 pilares ali nos insucessos do São Paulo nos últimos anos. O São Paulo já trocou muito de treinadores, trocou muito de jogadores, mas de gestão não trocou tanto. E é esse o meu ponto, quando eu falo do Rogério Ceni. E muita gente que às vezes acaba não tendo muito argumento, só quer ter raiva e ódio, que são diferentes daqueles que são contra o trabalho do Rogério Ceni, mas têm argumentos muito bons, é a galera que simplesmente resume tudo em ofender, ou quem está a favor do Rogério, ou o próprio Rogério, outros leitores, outros ouvintes, porque são pessoas que não querem ouvir opiniões contrárias e não têm argumento. Essas pessoas acabam resumindo tudo em é burro, pardal, não está pronto, você passa pano e tal. Eu acho que o futebol é mais do que ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Eu acho que a gente pode tentar entender melhor as causas. E quando o foco das críticas é só no Rogério, os outros 2 pilares eles ficam isentos de críticas. Então ninguém fala de jogadores que perdem gol na cara, muitas vezes, de jogadores que não correm da mesma forma que correram antes, de diretoria que compra errado, que planeja errado montagem de elenco, que não sabe fazer gestão financeira e fica devendo muito, aí o time, o clube não tem dinheiro para contratar melhores peças. Então, é um bolo de neve, com muitas coisas erradas. É claro, isso não exime o Rogério Ceni de críticas. Você não vai deixar de criticar o Rogério Ceni por escolhas erradas, escalações erradas e coisas que não funcionam. Triangulações, variações táticas, outras coisas que ele precisa ser cobrado também. Mas, por exemplo, eu vejo algumas críticas muito focadas hoje em alguns jogadores. Por que Galopo e Gabriel Neves não jogam? Por que ele insiste com o Rodrigo Nestor?
Por que não joga o Luan, de repente o Mendes junto? E algumas dessas coisas a gente precisa tentar entender do que só jogar o hate, né? Jogar o ódio. E eu entendo que muita gente tem raiva, porque existe sim também uma insistência. O Rogério Ceni tem jogadores preferidos, como outros treinadores tinham também. Mas se você começar a analisar, por exemplo, no caso do Galopo e do Neves, tem um limite dos estrangeiros. Aí muita gente fala, pô, mas dá para improvisar alguém no lugar do Orejuela. Se o próximo jogador que for improvisado no lugar do Orejuela for mal, muita gente vai voltar e falar, pô, põe o Orejuela, porque pelo menos é um cara de ofício, né, da lateral direita. Tem uma série de coisas ali que variam muito. E eu entendo e eu sei, e eu também torço para que o Galopo e o Neves tenham mais chances. Eu acho, por exemplo, que o Galopo ele precisa jogar ali no meio, especialmente na função que o Luciano estava desempenhando e desempenhando mal. Para mim, o Nestor, ele é um jogador que ele pode crescer muito ainda, ele pode se desenvolver no São Paulo ou fora, com um outro jogador do lado dele fazendo a função de meia, não o Nestor sendo protagonista. E isso acaba gerando na galera um ódio gratuito e focando num jogador em sucesso de todas as coisas que não estão dando certo no São Paulo, assim como foi com outros jogadores. Mas o Crespo, por exemplo, que muita gente criticou e xingou quando o São Paulo estava se aproximando do rebaixamento no Brasileirão, e hoje pedem de volta, o Crespo também usou bastante alguns jogadores que a galera não gostava. Diniz, que também hoje muita gente fala, poxa, o Diniz ele não fez um trabalho ruim no São Paulo. Também saiu xingado e tinha os jogadores que ele adorava. Então isso vem de muito tempo, isso acontece sempre, independente do treinador que esteja trabalhando no São Paulo. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco quais são as críticas que são devidas, que acho que vale a pena, e aí eu estou falando só da minha opinião, claro, não sou dono da razão nem nada. E tem aquelas críticas que são só por ódio, só para xingar mesmo, para desabafar. Então, no caso, por exemplo, do Nestor, que é um jogador muito contestado, eu penso exatamente isso que eu falei agora. Eu acho que ele é um jogador que tem um certo potencial, eu acho que ele pode se desenvolver, mas ele não pode ser usado como protagonista. Então, de repente, aí já cabe uma crítica minha também ao Rogério. Se ele usar muito o Nestor só nessa função o tempo inteiro como protagonista, ele não vai desempenhar muitas vezes e a galera vai criar mais ódio ainda em cima do jogador, como foi com o Igor Gomes, como foi com outros no passado. Então a gente precisa pensar que assim existem ativos do clube, existem jogadores do clube que a gente pode tentar vender, valorizar mais, mas a gente não pode só simplesmente eleger um bode expiatório para culpa de tudo. O Rogério não é culpado de tudo. O Nestor não é culpado de tudo, o Pablo Maia não é. O São Paulo não deixa de ganhar porque o Galopo não joga, ou porque o Gabriel Neves não joga. O Luan e o Mendes, eles disputam a mesma posição. Dificilmente eles vão jogar juntos, os dois são primeiros volantes. Então não é por isso que o São Paulo não ganha títulos há 10 anos, porque também não é esse mesmo elenco. Esse time de hoje mudou consideravelmente em relação ao ano passado. A gente teve aí 5 jogadores que não estavam no ano passado jogando agora nos últimos jogos. Então, queira ou não, isso traz uma mudança. Então, muita gente também traz o ódio falando, mas a raiva do torcedor no Rogério não é de hoje, é do que foi feito no ano passado. E eu entendo. Eu também fiquei pé da vida. Eu fui trabalhar em Córdoba na final do Sul-Americana e vi ao vivo aquele jogo péssimo, horrível do São Paulo. Mas não dá para a gente falar assim, pô, perdeu a Sul-Americana, então por isso que perdeu para o Corinthians domingo, e é uma porcaria por isso. São times diferentes, são formações diferentes, são jogadores diferentes, mais metade do time é diferente. Então a gente precisa tentar entender quais são as causas, quais são as consequências, né? E o que a gente pode cobrar. Então eu queria muito ouvir de vocês, para vocês dizerem aí. A gente também não precisa polarizar a discussão. Ou você é a favor do Rogério Ceni ou você é contra. Então, ou você quer a demissão do Rogério ou você quer a permanência eterna dele. Eu acho que é uma discussão muito mais ampla que isso e eu queria muito ouvir a sua opinião. Comenta aí com a gente, deixa aí nos comentários o que você pensa disso, quais são os pontos que você não gosta no trabalho do Rogério, quais são os pontos que você gosta do trabalho do Rogério, que acha que não é culpa dele, né?
ao invés da gente só ficar naquilo de, é pardal, inventa, você passa pano, você defende, você ataca, você tá queimando, você não é São Paulino. Eu acho que a gente consegue ter um debate mais inteligente do que esse, né? Então, eu queria muito ouvir sua opinião, queria entender mais como que vocês pensam também, até para a gente poder debater, não só nas lives pós-jogo, mas também aqui em outros conteúdos do Arquibancada. Então, espero sua opinião. Valeu, um abraço.